Oi pessoal, nessa aula a gente vai conversar mais um pouco sobre falhas e sobre a falha da falha. É isso mesmo, vamos lá? Então, gente, aqui a gente tem uma tendência de alta e uma quebra de linha proporcional junto com gatilho, dupla confirmação na forma MP. O que é isso, gente? É o gatilho M, a forma de um M, com pivô, certo? Então, após esse gatilho, a gente precisa, né? Vocês já aprenderam que vocês precisam estar acompanhando todo esse movimento aqui de queda, ó. Peraí que ficou muito grosso aqui. Então, após ser dada a dupla confirmação, você precisa estar acompanhando essa queda no tempo limpo, certo? Você vai pegar, fazer aquelas barras verticais que eu ensino a vocês, certo? Pegando o movimento topo-fundo, no caso, né? Nesse exemplo seria aqui, que a gente ainda não considera aqui, é uma consolidação, né? Então, aqui é o nosso fim do movimento. Vai fazer as barras, vai jogar no tempo limpo, vai marcar a linha de tendência. Por quê, gente? Porque vocês precisam acompanhar para ver se não vai falhar. E vai falhar onde? Ele vai falhar aqui, ao superar essa região do primeiro gatilho. Então, toda vez que a gente tem um primeiro gatilho, a gente tem essa região aqui, que é criada, né, após o primeiro gatilho. Ele vai lá dar gatilho e cria uma região. Às vezes uma região fica mais acima um pouquinho, né? Então a gente tem essa região que é criada pelo primeiro gatilho e o preço tende a se ele não quer realmente, nesse exemplo, descer, ele tende a não superar essa região e aí falha aqui. Além do que, normalmente a gente tem também próximo o MC. Aqui o MC tá aqui também, né? E muitas vezes o MC tá aqui acima e ele tá querendo segurar e não quer romper, não quer descer, né? Superando o MC, então o MC tem muita força nisso também, mas principalmente a nossa região aqui, ó, criada pelo primeiro gatilho. Então você vai acompanhar o tempo limpo dessa queda. Então, ó, vou ampliar esse movimento azul, é como se o preço fosse descendo assim, ó, e aí chega uma hora que ele quebra essa movimentação. Claro que a gente tem a movimentação micro aqui subindo, ó, deixa eu desenhar, e aí ele vai caindo, e é isso que a gente tem ali, ó. Olha só, nosso movimento aqui de azul, eu ampliei e joguei ele lá, certo? E é isso que você vai encontrar quando você vai encontrar o tempo limpo. E aí você vai fazer linhas de tendência, você vai observar a quebra de linha proporcional, legal, ó, eu tenho as andadas, aquela quebra de linha ali foi proporcional às minhas andadas? Ó, foi até maior, né, nesse exemplo. Então, seguiu o parâmetro? Seguiu. Ele seguindo aqui embaixo, ó, você vai vendo que ele foi fazendo também, ó, topos e fundos. Você faz a sua linha de acompanhamento, porque ainda não dá para remarcar. Se der para remarcar, se ele evoluir aqui o movimento e você conseguir jogar essa linha amarela aqui para frente, você vai fazer a remarcação, você vai trabalhar da mesma forma com leques, linha de acompanhamento, a remarcação de linha, o MC, você vai fazer a análise completa dessa queda. E você vai observar que quando ele quer falhar, ele vai fazer o que aqui? Ele vai fazer justamente nesse movimento ali, que a gente observou, né? Deixa eu redesenhar aqui. Ele vai fazer justamente, fazer mais ou menos, ele vai fazer justamente a dupla confirmação aqui, ó. Ele vai fechar acima da quebra de linha, vai dar dupla confirmação em qualquer das formas e vai seguir. Se ele fizer isso, gente, é a nossa falha, né? Que nem a gente viu na outra aula. Então, tudo isso aqui a gente vai estar enxergando, né? Que é correspondente a esse movimento de queda aqui, a gente vai estar enxergando no tempo limpo do movimento. E a gente vai observar a falha. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Isso vocês já aprenderam anteriormente, fiz uma pequena revisão. Vocês precisam entender o seguinte. Após ocorrer essa dupla confirmação de venda, o preço, ele querendo falhar, ele vai fazer dupla confirmação aqui. Você vai encontrar isso tudo no tempo limpo. Deu dupla confirmação, gente? É o mesmo esquema. E aí a gente entra na falha da falha. Aqui não seria a nossa falha, né? Deixa eu escrever aqui. Ó, aqui é a nossa falha da venda, não é? Falha da venda. Por quê? Dupla confirmação de compra, correto, pessoal? Se ele deu pra gente uma dupla confirmação de compra, né?
significa que isso aqui é a nossa falha da venda. Então, a gente agora está com o pensamento focado em compra, certo? Porque a venda falhou. Só que, assim como todo gatilho de dupla confirmação, ele também, né? Nele também podem haver falhas. E assim como você fez o acompanhamento nesse aqui após a construção da dupla confirmação, você também vai fazer o acompanhamento nesse outro movimento, certo? E após ocorrer a dupla confirmação aqui, beleza, entrada de compra, show. O que você vai fazer? Acompanhar esse movimento preto, né? No tempo limpo dele. Sim, você vai fazer as barras, vai acompanhar. Você vai estar observando, ó, todo o movimento, linha de tendência, quebra de linha. Esse daqui é o movimento que eu estou representando, aquele movimento preto ali atrás. Você vai acompanhar no tempo limpo dele, você vai observar que ele fez isso, olha. E aí você vai observar, fez quebra proporcional, mesma análise, gente. Tendência, 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 fez quebra proporcional. Já deu gatilho? Ainda não. Se ele der gatilho aqui, gente, se ele der gatilho aqui, o que vai acontecer se ele der venda aqui? Dupla confirmação de venda aqui nesse movimento. Ó, se acontecer isso aqui, vai ocorrer, lembra aquela situação que eu falei para vocês? O que a gente precisa? Dupla confirmação. Agora, se o preço ele não ultrapassa a região gerada pelo primeiro gatilho, você só vai pensar novamente em venda, nessa situação de venda, se você tiver um novo gatilho. Lembrem da aula de gatilho do base? Ó, gatilho, outro gatilho, ou então com pivô, né? Tanto faz. Chegou, não superou aqui, você só vai pensar em venda novamente se ele der novo gatilho, certo? Ou pivô, então você vai pensar novamente sim em venda. E é aí que ocorre um novo gatilho. Ele tenta dar a compra, ou dá a compra aqui, como aconteceu no meu exemplo aqui, ele deu uma compra, ele falhou, ó, ocorreu a compra, em seguida ele está falhando e dando a venda, que é o nosso terceiro gatilho, certo? Então, a nossa base é dupla confirmação. Mas se o preço ele não ultrapassa essa região gerada pelo primeiro gatilho, a gente pode sim pensar novamente em venda após um novo gatilho, certo? E aí nosso pensamento de venda retorna. E o nosso objetivo com isso é seguir o preço. Porque por mais que a gente perca um pouquinho aqui nessas inversões de mão, quando o preço anda, a gente compensa tudo e sai ganhando, tá? Então, e outra coisa, você tá fazendo a análise do tempo macro, te auxilia muito nessa direção aqui. Então, se o tempo macro disser para você que a força maior, porque deu algum tipo de gatilho no macro, a força é compra, você já não vai entrar nesses gatilhos de venda, você vai procurar só entrar nos de compra. Então, você vai começar a filtrar isso aí. Mas nessa aula, eu preciso que vocês entendam a falha e a falha da falha, que é isso aqui, né? Deixa eu tirar aqui. Então, isso que ocorreu ali, olha, deixa eu tirar um cadro de desenho. Isso que ocorreu aqui, ó, aqui é a falha, certo? E quando isso aqui ocorre, ó, eu tenho a falha da falha. A falha da falha nada mais é do que um terceiro gatilho. É o nosso terceiro gatilho no sentido de queda. Então, a gente tem aqui, ó, vou desenhar de rosa. A gente tem o primeiro gatilho, nosso pivô, e em seguida, mais um, certo? Mais um gatilho. Então, a falha da falha nada mais é do que o nosso terceiro gatilho no sentido de venda, certo? E aí a gente esquece o pensamento de compra. Isso aqui muitas vezes acontece sem nem dar a compra. Por exemplo, aqui eu tive uma venda, pivô, e aí o preço ele tenta dar a compra e não dá, gente. Ele não dá. Então ele não falha. E ele vai lá dar outro gatilho, né? Então ele nem chegou a falhar, ele só tentou, não, ele, né, se sustentou, não superou de imediato a região, mas também não deu a compra aqui, ó. Não deu a falha. E ele segue, faz novo gatilho, é o mesmo pivôzinho. E ele segue. Então, ele tenta dar a compra e não consegue. E ele dá o outro gatilho e pronto. Nesse nosso exemplo aqui, já não. Ele já deu o gatilho e por isso a gente chamou de falha. Porque falhou a venda e em seguida falhou a falha, que é o nosso terceiro gatilho. Então, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês.
A falha da falha nada mais é do que uma terceira indicação ali na direção do gatilho inicial. E observem sempre que a cada dupla confirmação a gente precisa estar avaliando o movimento para ver se não vai falhar, tá bom? E sempre focar em ter o movimento, nosso movimento principal, né? O macro, principal não, nosso movimento macro, tempos maiores, né? Movimentos maiores indicam direção pra gente. Assim como todo que a gente vai ver pra frente com relação aos padrões de pensamento, que vão auxiliar muito a gente na direção de preço. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.